Olá, a graça e a paz. Eu decidi fazer uma série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. Primeiramente, as mulheres que deixaram marcas positivas, bons ensinamentos, e depois eu quero estudar também aquelas mulheres que deixaram marcas negativas, para tirar aprendizado sobre o que não devemos fazer, sobre exemplo que não devemos seguir. Como, por exemplo, mulheres que deixaram marcas positivas, Sarai, Rebeca, e tantas outras, Maria, e outras deixaram marcas negativas como Dalila, Jezabel. Então, eu escolhi aqui várias mulheres para fazer esse estudo, e a primeira que eu vou estudar é aquela que eu já estudei bastante, sobre Esther. Porque apesar de que eu já estudei muito sobre a vida e a história de Esther, eu vejo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de riquezas e mistérios. E cada vez que você estuda, você tira lições e você aprende algo novo. Então, agora mesmo fui fazer esse estudo mais profundo do livro todo e eu mesmo aprendi coisas que eu não sabia sobre Esther. Curiosidades, como a idade que ela se casou, a altura dela e algumas curiosidades que eu encontrei aqui na minha pesquisa. Então, como introdução do estudo, eu vou ler aqui a Bíblia de Estudo Plenitude. Somente a parte que fala conteúdo e aplicação pessoal. No conteúdo diz assim: Esther é um estudo da sobrevivência do povo de Deus em meio à hostilidade. Ramã, o homem mais importante depois do rei, deseja a aniquilação dos judeus. Ele manipula o rei para que execute os judeus. Esther é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar o seu povo. Ramã é enforcado. E Mardoqueu, líder dos judeus no Império Persa, se torna primeiro-ministro. A festa de Purim é instituída para marcar a libertação dos judeus. Um aspecto peculiar no livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado. No entanto, vestígios de Deus e seus caminhos transparecem claramente em todo o livro, especialmente na vida de Esther e Mardoqueu. Da perspectiva humana, Esther e Mardoqueu foram as duas pessoas do povo menos indicadas para desempenhar funções importantes na formação da nação. Ele era um judeu benjamita, exilado. Ela era prima órfã de Mardoqueu, adotada por este. A maturidade espiritual de Esther se percebe na virtude dela saber esperar pelo momento que Deus julgou adequado, para então pedir ao rei a salvação do povo e denunciar Ramã. Mardoqueu também revela maturidade para aguardar que Deus lhe indicasse a ocasião correta e lhe orientasse em consequência. Ele soube o tempo certo de Esther desvendar sua identidade judaica. Essa espera, divinamente orientado, provou ser crucial e comprova a base espiritual do livro. Finalmente, tanto Esther quanto Mardoqueu temiam a Deus, não a homens. Eles temiam a Deus, não a homens. Independentemente das consequências, Mardoqueu recusou-se a prestar honras a Ramã. Esther arriscou sua vida por amor do seu povo, quando foi ao rei sem ter sido convidada. A missão de Esther e Mardoqueu sempre foi salvar a vida que o inimigo planejava destruir. Como resultado, conduziram a nação à liberdade, foram honrados pelo rei e receberam autoridade, privilégios e responsabilidades. Então, esse aqui é o conteúdo do livro, né? Que já vem resumido na Bíblia de Estudo. E a aplicação pessoal, eu achei bem interessante essa parte, que diz assim: um dos principais propósitos do livro de Esther é proporcionar-nos, através da vida de Esther e Mardoqueu, um exemplo clássico de trabalho em equipe bem-sucedido. O relacionamento entre ambos retrata claramente a unidade que o Senhor Jesus pediu que os seus discípulos adquirissem. O sucesso de suas atribuições pessoais, inclusive sua própria sobrevivência, dependia inteiramente de sua unidade. O livro de Esther também mostra que Deus destrói aqueles que tentam prejudicar seu povo. Com isso, somos lembrados que Deus é fiel para destruir Satanás e que os propósitos soberanos dele finalmente prevalecem. Então, é assim, uma história fascinante, apesar de que é a história que eu mais estudei é o que eu pretendo continuar estudando, porque eu sempre aprendo algo novo. E aí, eu fiz o resumo do livro todo para compartilhar. Depois desse, eu quero estudar sobre Sarai, Sara, esposa de Abraão.
Só não sei se será possível colocar um estudo por semana aqui, porque está muito corrido. Daqui a pouco já vou para o hospital, Breninha vai ter neném. Ela já completou 9 meses, já entrou em contato comigo pelo WhatsApp, disse, mamãe, vai nascer, daqui a pouquinho o Robson me leva para o hospital. E eu disse, mamãe, já vai para lá, meu amor. Então, eu acho que de hoje para amanhã nós vamos ver o rostinho de Kalel, do meu netinho. Tá assim corrido na Avivar, mas eu quero deixar pelo menos esse aqui, né? O estudo de Esther. E depois eu vou compartilhando outros estudos aqui, que eu quero deixar no canal da Escolinha Avivar, guardado, de lembrança, né? E é sempre bom compartilhar experiências, conhecimentos, porque isso fortalece a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o resumo do livro todo que eu fiz assim. Eu dividi a introdução, aí eu dividi assim, em 3 partes. Primeiramente, a introdução eu fiz assim. O enredo é marcado por drama, suspense, romance e comédia. Essa é a história de Esther. É uma novela da vida real, mas tem semelhanças com um conto de fadas. Aquele conto da Cinderela. Tem gente que compara. A Esther é a Cinderela da vida real. Ela foi em um baile, né? Aí deixou o seu sapatinho de cristal lá. E aí o príncipe, né, queria saber de quem era aquele sapatinho. E experimentou em todas as moças. E não cabia em ninguém. Eu lembro que eu assisti um desenho animado, as moças experimentando, umas tinham o pé bem grande, outras o pé pequeno. Mas o sapatinho de cristal só cabia nela, pertencia a ela. Então era dela aquele sapatinho. E aí tem toda a história do conto de fadas, que nós sabemos que não é real. Mas a história de Esther é real, né? Ela foi uma mulher da Bíblia, a palavra de Deus. Deus deixou registrado para nós tantos ensinamentos ricos nesse livro. E de fato, de verdade, tem mulheres de Deus, né? Que receberam, assim, sabedoria, graça, beleza interior e exterior, como foi Esther. É fascinante a história dela. Continuando aqui, né? Trazendo a realidade para os dias atuais. As guerras formam impérios, segredos salvam o povo, paixões movem os homens. Esther vivia em um mundo hostil ao evangelho. O pastor Matusalém afirmou que Esther foi a judia mais importante de toda a história judaica. Ela era uma benjamita, pertencia à tribo de Benjamim, filha do rei Saul por descendência. Jonatas era filho de Saul e Mefibosete filho de Jonatas. Através de Esther nasceu o apóstolo Paulo. O pai de Esther se chamava Amiel Abinadab. Em outro estudo, disse que o nome dele era Abiail. No caso, eu acho que é uma questão de tradução, que o pastor Matusalém afirma que ele se chamava Amiel Abinadab. E em outro estudo que eu fiz, disse que o nome dele era Abiail. E a mãe se chamava Lia. Era morena, ancestral do apóstolo Paulo. Esther tinha quase 1,80 m, de acordo com o estudo. É extremamente bela, dos pés à cabeça. Seus pais morreram em uma guerra e Mardoqueu, o seu primo, a criou como filha. Assuero, o rei Xerxes, era idólatra, temperamental, arrogante e bebia muito. Era um rei histórico, fez uma festa de 6 meses sem interrupção para mostrar sua glória e poder. Ele dominava 127 países. Era muito poderoso o rei Assuero. Esther morava em Suzã e se tornou rainha pela vontade soberana de Deus. Foi por providência divina e porque ela fez parceria com Deus. Esther tinha parceria com o próprio Deus. Ela o conhecia na intimidade. Ela temia a Deus. Então, ela conhecia um pouco dos mistérios de Deus, dos segredos do coração de Deus. Isso a fazia assim, muito diferente das outras moças que estavam no harém. Porque todas eram belíssimas, mas beleza interior tinha Esther, que foi escolhida por Deus e conhecia a Deus e tinha parceria com Deus. Portanto, a conexão de Esther era diretamente com o Papai do céu, com o Deus da sua vida. Ela se casou com 20 anos e o rei tinha 37. Ele se tornou rei com 30. Casou, mas se separou de Vasti ou Vasti, por puro capricho. Eu estava estudando essa parte aqui do capricho dele, né? E na Bíblia de estudo é Genebra, eu acho que está na Genebra isso.
Diz que ele, quando convidou Vasti para se apresentar perante aqueles homens bêbados naquela festa pagã que ele estava fazendo, né? No estudo diz que ele queria que ela se apresentasse só de coroa, sem roupas, completamente nua. E ela se recusou aí. Mas tem outros estudos que acreditam que ele queria que ela apresentasse a dança do ventre, muito comum naquela época, né? No caso, seminua, diante de homens bêbados, desconhecidos. E ela não quis ir. O relato bíblico diz que ela não quis ir e que ela deu também uma festa para as mulheres, para as suas amigas, nos seus aposentos. Mas essa questão de resistir aí deixou Assuero enfurecido, né? Naquele tempo, as pessoas eram muito machistas, tratavam as mulheres como objetos. Ela não quis ir e ela estava correta em não querer se expor daquele jeito, né? Então, assim, é uma situação que o próprio Deus usou, aquela situação, justamente para colocar Esther naquele local e naquela posição. Deus criou toda uma situação e agiu o tempo todo nos bastidores, por trás das cortinas, para colocar Esther naquela posição, para ela agir. Então, porque ela se recusou a se expor no meio de tantos homens bêbados, né? Portanto, Vasti estava correta em não querer ir. Esther ficou 1 ano no harém das mulheres, recebendo cuidados especiais. Era tipo um spa. 6 meses para os cuidados com pele, cabelos e mais 6 com especiarias, perfumes e etc. E tinha que aprender a falar 3 idiomas, de acordo com o estudo que eu li. Tinha que aprender a falar mais 3. Esther já falava 4 idiomas. O rei precisava de alguém com 7 qualificações. Ela falava 7 idiomas aos 20 anos de idade e se enquadrava em todos os requisitos e foi a mulher mais poderosa da história judaica. Mardoqueu era solteiro e pretendia se casar com ela quando completasse 25 anos. Achei curioso isso. Ele era parente e naquele tempo, né, podia se casar com primos e com alguns parentes. E aí o estudo diz que ele estava esperando ela completar 25 anos e que ele a amava muito. Ele ainda tentou esconder ela, né, porque levaram na marra as moças. Todas as moças lindas, bonitas, virgens, né, eram tiradas das suas famílias e levadas para o harém do rei, para ele escolher depois a sua futura rainha. E o rei podia tudo e fazia tudo. Qualquer coisa mandava para a forca. Morte, morte, qualquer coisa. Então era uma situação assim que Esther, só Deus mesmo para colocar uma mulher frágil, que a mulher é a parte mais frágil, mais delicada, em uma situação como aquela, e ela saber exatamente o que fazer, e ela confiar em Deus, e ela apelar para oração e jejum, buscar a opinião do próprio Deus para saber como agir diante de uma situação tão delicada, tão complicada, conflitos, né? Ela estava ali guardando a fé, só ela e Mardoqueu. Todo o restante, eles eram idólatras, né? O paganismo reinava, o mal, as trevas naquele período. E o brilho de Esther era o brilho do próprio Deus através dela. Então a beleza de Esther era interior e não apenas exterior. Deus estava considerando o que estava por dentro, no coração dela. Continuando aqui, ela tinha simplicidade, doçura, beleza e intelectualidade. A fama da capacidade intelectual dela foi por todo o mundo, né? Todo mundo sabia. Ela se recusou até mesmo a usar os colares e enfeites para ir se encontrar com o rei. Ela usava um perfume muito agradável. Naquele período, cada moça poderia escolher, né? Escolher tudo lá. Entrar em um local lá e escolher o que gostaria de levar, o que gostaria de usar. Tinha de tudo. E ela não quis usar nada. Ela era simples. Ela não quis nada diferente. Ela foi de uma forma mais simples se encontrar com o rei. E eu acredito que tinha uma disputa muito grande. Porque quem não queria ser rainha para uma visão de uma mulher comum e normal? Quem não queria ser uma rainha, ter belos vestidos, joias, ouro, tudo, e uma vida cheia de luxo? Mas Esther não estava pensando nisso e jamais pensou nisso. Ela não era assim. O pensamento de Esther, o tempo todo nos remanescentes, em preservar o seu povo, em fazer a vontade de Deus, em livrá-los da morte. Então Esther não estava se importando com luxo, riquezas, e nada disso mexia com ela. O rei conversou com ela por aproximadamente 12 horas, fazendo uma entrevista, e ela surpreendeu ele com as respostas corretas e justas.
Depois de perceber sua doce essência, Assuero sentia-se encantado e vulnerável. Ela era como uma fonte de inspiração e ele acabou mudando seu jeito, deixando-se influenciar por ela. Esther foi o escudo para que as profecias se cumprissem. Ela era o coração do rei, o coração influenciando aquele império. Esther representava o coração de Assuero, o coração influenciando aquele império. De acordo com esse estudo do pastor Matusalém, que afirmou isso. É quase a última história do Antigo Testamento. Aconteceu no ano 450 a.C. É um livro de alto teor histórico, no período chamado exílio. A história de Esther acontece 30 anos antes da história de Neemias. De quando Esther foi parar no palácio até a culminância, a vitória final do povo judeu, foi um período de 10 anos. O livro de Esther tem apenas 10 capítulos, é um livro bem curto, mas uma verdadeira novela, com tantos acontecimentos dentro de 10 capítulos. É assim, surpreendente, emoções, romance, suspense. É bem interessante essa história. O significado do nome, né? O significado do nome. Antigamente, o significado tinha a ver com O significado tinha a ver com o quê? Com a história. Com a história de vida ou características pessoais. Antigamente era assim, Deus mudou o nome de Sarai, Sara, Abraão. Então, Deus mudava o nome. O nome tinha a ver com isso, com a essência da pessoa, com a história de vida, com o significado, alguma coisa assim. Então, o nome representava algo muito profundo. E aí eu fui pesquisar o nome, né? Esther, que já está bem claro, todo mundo sabe que é o nome Estrela. Mas eu pesquisei mais em detalhes. Por exemplo, o nome hebraico de Esther era Hadassah. Significa flor da murta, perfume do espinheiro. Era uma plantinha bem pequena, né? Assim como ela era pequena, com flores pequenas, bem perfumadas. Quando esmagava essas flores, exalavam um perfume bem diferente. Um perfume delicado e suave. Era esse significado do nome dela, Hadassah, né, em hebraico. Em persa, seu nome era Esther, significa estrela ou deusa do amor. Significa estrela ou deusa do amor. Em relação à performance, o brilho, o destaque, quase alcançando a perfeição. Preenchia todos os pré-requisitos para se tornar a maior rainha de todos os tempos, afirmou o pastor Matusalém. Eu me inscrevi no canal do pastor Matusalém e pesquisei o profundo, e ele faz muitos estudos em detalhes, assim. Ele que falou a idade dela, que ela se casou, eu não sabia, né? A altura, ela era bem alta, uma das mulheres mais altas do harém naquela época. Então, esses detalhes eu desconhecia. Seu nome em grego era Negila, aquela que vive escondida, reservada, no anonimato. Ou seja, uma pessoa cheia de segredos, de mistérios. Negila, que vive no anonimato. Ou seja, nem parece aquilo tudo que ela tinha de segredos, de mistérios, de conhecimentos de Deus. Não parece. Na simplicidade, no jeito dela, não parecia. Então, era o significado do nome em grego, Negila. E aí eu fiquei mais curiosa, assim, estudando o significado do nome. Eu pensei, eu vou estudar o significado do meu nome também. E fui lá pesquisar o significado do nome Cleia. Origem do nome Cleia significa a gloriosa, a celebrada. Em latim significa formosa e nobre. Aí eu olhei no dicionário de nomes e tinha escrito Cleia significa muito bela, muito formosa. Modéstia à parte, combina um pouquinho muito formosa. Tô brincando. Tem gente que diz que você é exibida, né? Eu brincando, né? Porque eu sou vaidosa, eu uso salto, batom, brinco, tudo isso. E meu marido apoia e me incentiva a usar essas coisas. Mas eu sou vaidosa, mas gosto de tudo simples. Vaidade no sentido de me arrumar. Eu não gosto de nada de ouro, de prata, nada caro. Tudo é simples. Eu uso pulseirinha aqui de bijuteria. É tudo simples e comum. Eu não gosto de luxo, de nada disso. Mas vaidosa sim, para me arrumar cremes, produtos de pele, produtos de cabelo. Nesse sentido, eles já me falaram, você é vaidosa. Aí eu falei aquele versículo, vaidade das vaidades, do pregador, tudo é vaidade. Se tudo é vaidade, eu não tenho opção. Qualquer coisa que for fazer é vaidade, portanto, você é vaidosa. Aí eu brinquei com a pessoa falando assim, né? Então, eu pesquisei o significado do nome Esther e o significado do meu nome também.
E achei interessante, tem tudo a ver mesmo. Muitas vezes o próprio Deus escolhe até o nome da pessoa. Então, continuando aqui a história, né? O desenvolvimento da história. Até aqui era só a introdução. Agora eu vou entrar no desenvolvimento da história. O mundo de Esther. Na pesquisa que eu fiz tinha esse subtema, o mundo de Esther. Cada um de nós temos a nossa história, com acontecimentos bons e ruins, positivos e negativos, né? Erros e acertos. A história está presente na humanidade e cada um compõe a sua. Vamos descrever aqui um cenário real. Um cenário real dessa história. Vou colocar só o louvor aqui, que eu gosto de estudar ouvindo o louvor. Um cenário real. Uma empolgante e emocionante história com intrigas, disputas, traição, drama, reviravoltas, ciúmes, estratégias e vitória. Xerxes, ou Assuero, era adversário dos gregos. Herdou uma campanha de guerra do seu pai. Ramã, o segundo homem mais importante de um império de 27 províncias. Agagita, primeiro-ministro da Pérsia. Assuero pensava que Esther era da Pérsia. Ele pensava isso. Sua verdadeira origem era um segredo e foi Mordecai que aconselhou a guardar segredo, com o intuito de preservá-la. Naquele palácio, ela estava cercada de inimigos. Esther estava cercada de inimigos do povo judeu. Na história também tinha os personagens intrusos. O que seria um personagem intruso? Toda história tem. São pessoas intrometidas que não são convidadas para participar de uma determinada história ou da vida ou da família e mesmo assim se intromete. Por exemplo, né? Você não convida alguém para ir na sua casa e a pessoa vai sem avisar. Chega na sua casa, entra, abre a geladeira, abre o armário. Assim, né? Atitude que chega a ser falta de desconfiômetro. Portanto, na história de Esther não foi diferente. Tinha pessoas intrusas, intrometidas. Até nos dias de hoje mesmo, se você não pedir um conselho, uma orientação e uma exortação, é errado a pessoa ir sem convite, né? Porque não tem abertura, entende o que eu estou falando? Então a história de Esther é marcada de pessoas assim também, pessoas que não tinham desconfiômetro, querendo fazer parte da história dela e ela não queria, que ela era extremamente seletiva. Esther era seletiva, e tinha gente que ela não queria. A depender da atitude da pessoa, ela não queria. E eu acho que tinha que respeitar isso. É importante respeitar, né? Agir como intruso na vida e na história das pessoas é errado demais. Eu estou falando aqui de Bigdan e Teres, 2 eunucos do rei. Eles estavam tramando a morte do rei Assuero. Queria envenenar Assuero. Assuero era um pouco ingênuo e deixava-se levar. Tanto que ele pedia conselhos para tudo. Até mesmo para expulsar a rainha Vasti, ele pediu conselhos aos seus conselheiros. E Bigdan e Teres estavam tramando envenenar Assuero. E Mordecai ficou sabendo disso, contou a Esther. Esther contou a Assuero e Assuero foi poupado da morte. Esse Bigdan e Teres certamente estavam com inveja, querendo roubar, querendo as riquezas, o ouro e tudo daquele reino, né? Eram que traidores, falsos. Bigdan e Teres estavam ali mesmo de intrometidos. E depois foram para a forca, né? A história de Esther é uma história que mostra muita justiça. Cada um pagava a altura do mal que praticava. É justiça do começo ao fim na história de Esther. Mostra muita justiça divina. Isso não é vingança, é justiça mesmo. Porque Deus é justo e muita gente desconhece esse lado de Deus e não fala disso. Mas Deus é um Deus que ama a justiça. Tanto que tem gente que acusa Esther, falando que ela foi maquiavélica, que ela foi má. Ramã morreu por culpa dela, os filhos morreram por culpa dela. Esther foi justa. Esther não foi má, em momento algum ela foi justa. Isso é justiça. Se ele não morresse, ele ia matar todos os judeus, o povo de Deus. E Ramã era o próprio diabo encarnado, de tão mal que ele era. Ramã era o inimigo, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer mesmo. Portanto, isso não é vingança, isso é justiça. Ela foi sábia, estratégica e agiu o tempo todo em parceria com o seu Deus. Deus deu sabedoria a Esther para utilizar as estratégias. Ela era temente a Deus de verdade, amiga de Deus.
Então, falei de Bigdan e Teres, né, como os personagens intrusos da história, que não eram bem-vindos na história, não foram convidados, mas estavam ali, só para prejudicar, na verdade. Os dois eunucos do rei. Mas a principal afronta dos judeus era Ramã. Esse era o pior de todos. De origem amalequita, todos se ajoelhavam em reverência a ele, menos Mordecai. Por fidelidade, só se dobrava diante de Deus. Os judeus tinham uma cultura única e é o certo diante de Deus. Esse tipo de cultura de só se dobrar diante de Deus é o certo, gente. Daniel foi jogado na cova dos leões porque só se ajoelhava diante do seu Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo porque não queria se ajoelhar diante de uma estátua, diante de uma sociedade, diante de um sistema, seja lá o que for contrário a Deus, o cristão não deve se ajoelhar. Portanto, Mordecai estava correto, mas só ele não ajoelhava. E Ramã se sentiu um Deus, se sentiu tal, se sentiu ofendido com isso. E ele não se ajoelhava, do tipo firme mesmo, esse tipo de crente, ousado, intrépido, corajoso, que Deus aprova. Não tem que se ajoelhar mesmo, tem que se dobrar somente diante do seu Deus. Uma sociedade podre, corrompida, tudo errado, tudo torto, a pessoa tem que se dobrar. Deus nunca gostou de misturas. A cultura de Deus é uma cultura de santidade, de amor, de perdão, de justiça, né? De viver os valores de Deus. Então, se está tudo corrompido, tudo errado, festa pagã, idolatria, ele não tinha que se dobrar, nem diante de Ramã e nem diante do próprio Assuero. E ele não se dobrava, mas Ramã era quem se sentia mais ofendido com isso, porque era muito orgulhoso, arrogante, prepotente e mau. Ramã era mau. Ramã, cheio de ódio, cria um decreto, um plano para matar todos os judeus em um único dia. Deus é visto nas entrelinhas e nas circunstâncias de toda a história de Esther. A insônia do rei e, em seguida, a leitura das crônicas. A decisão do rei para honrar Mardoqueu, o pensamento de Ramã, pensando que a honra era para ele. Ele pensou isso. Ele pensou que o rei queria honrar. E disse, coloca esse homem em um cavalo, passeando pelas ruas com a coroa do rei. Ele pensou que o rei queria honrar ele, e não era. O rei tinha em mente honrar Mordecai. Justamente, então, veja o que Ramã quis fazer. Ramã fez a forca, pensando em matar Mordecai, deixou tudo pronto, né? Queria que ele se ajoelhasse, ele não se ajoelhou. E Ramã que teve que honrar em praça pública. Aconteceu tudo o contrário. Ramã foi obrigado a honrar Mordecai em praça pública. E depois ele foi para a forca que ele fez para o outro. Presta atenção nos detalhes. Veja a justiça de Deus em tudo. Veja a mão de Deus nas entrelinhas, nos detalhes dessa fascinante história. Que é o único livro da Bíblia toda que não aparece o nome de Deus. O nome de Deus não está explícito. O tempo todo, só nas entrelinhas, a ação de Deus. É fascinante demais, não é? Então, essa parte nos ensina, não faça aos outros o que não querem que façam a você. Seja justo. Não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Seja justo. Tanto para defender os outros, como a si mesmo e em toda situação. Faça uma análise justa e tenha atitude justa. Porque se você agir com injustiça, você vai sofrer aquilo. Como aconteceu na história de Esther. Deus permitiu dessa forma com todos os personagens da história. E é assim na nossa vida. A lei da semeadura é para todos, independente da crença, da religião. A lei da semeadura é para todos. É impossível plantar um milho e colher feijão. Não tem como. Plantou milho, tem que colher o milho. Portanto, todo e qualquer ser humano está em um processo de maturidade. Nós estamos aprendendo. Erra, cai, levanta, acerta. Mas nós devemos orar a Deus e pedir ao Senhor essa sabedoria. Porque todo cristão convertido, ele deve mudar, mas é para melhor. Se não mudar para melhor, não é crente. Não existe isso de ser crente e mudar para pior. Precisa mudar para melhor. A maturidade vem para ensinar, para crescer, para evoluir, para melhorar e não para piorar, como está no mundo hoje em dia. Muita gente piorando em vez de melhorar, né? E muita gente diz que não, o mundo está cheio de evangélicos, cheio de pessoas convertidas. Que tipo de conversão é essa? Né? A inversão de valores tomou conta da sociedade, de todos os lugares. Essa é a verdade. São poucos os que temem a Deus de verdade. É a minoria que teme a Deus de verdade. Tem muitos religiosos, mas poucos tementes a Deus.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O caminho é bem estreitinho. Todo aquele que quer seguir a Cristo piamente é perseguido. Todo aquele que quer seguir piamente tem perseguição. Não tem como. Aí você poderia dizer, eu quero seguir, mas não é piamente. Piamente é de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a sinceridade. Seguir, ser crente de verdade. Todo aquele que quer é perseguido. Não tem por onde correr, é perseguido. Só que tem a proteção de Deus, como Deus protegeu Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, José do Egito, naquele poço, em toda aquela situação que ele sofreu de injustiça. Deus honrou a fé. Mas a perseguição não tem como não, a perseguição é grande mesmo. Mas em saber que a proteção de Deus está o tempo todo, que Deus guarda como a menina dos seus olhos, e que Deus faz promessas, e que Deus se relaciona, e que Deus fala, e que Deus conforta, e que Ele dá direção, e que Ele ilumina os olhos do coração. Isso tudo aí faz valer a pena, mesmo diante da perseguição. Sem contar o melhor de todos, que é a vida eterna, a eternidade com o Senhor no céu. Que aqui nós só estamos de passagem, mas nós vamos morar para sempre com o nosso Deus no céu, com Jesus. Continuando aqui o estudo, né? A parte nos ensina, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam para você. Nada teria acontecido se não fosse a atuação, a presença de Deus nos detalhes, por detrás das cortinas. É o único livro da Bíblia que não tem literalmente a palavra Deus, mas que nós podemos ver a interferência divina em todo o tempo. Os remanescentes estavam num período de cativeiro. Eles eram cativos, mas não escravos. Tinham uma certa dependência dos persas, mas tinha seu comércio, seu espaço, sua vida. Esther e Mordecai eram os principais da história. Foram os dois instrumentos de Deus para interferir dentro do palácio para o decreto da morte não se cumprir. A lei de extermínio dos judeus. E isso foi importante e decisivo para o futuro. Ou seja, para o nosso viver hoje. Para o futuro, para o nosso viver hoje. Portanto, essa história nos ensina hoje. E tem fortes influências sobre o nosso dia a dia, a nossa vida. Porque você, mulher que está ouvindo, você é a Esther da nossa geração. Uma escolhida de Deus para fazer diferença. Guardar a sua fé, temer a Deus, orar e jejuar antes de tomar suas decisões. Essa é uma das histórias mais interessantes e curiosas da Bíblia. O autor do livro é anônimo. A história é cheia de coincidências muito estranhas e inversões irônicas. Tudo isso força você a ver o propósito de Deus por trás de tudo. A inversão irônica de todos os planos malignos de Ramã. De repente, quando parece que as coisas não têm mais jeito, em um instante as coisas mudam a favor dos remanescentes, pois Deus havia decidido recomeçar a história por meio deles. Por isso os preservou. Ele não deixou cair um cisco na menina dos seus olhos, para não embaçar sua visão. A história não diz se Assuero se converteu, mas a narrativa deixa claro o quanto ele mudou com a influência de Esther. Ele a amava. E Esther também amava Assuero. De uma forma assim toda especial. Apesar de que Assuero era um rei pagão no início, né? Mas ele não era mau. O mau era Ramã. Ele estava naquela situação, né? Tinha que ser duro, era o rei, cercado de inimigos e pessoas invejosas. Era toda uma situação. Mas Assuero, ele era sensível a tudo que acontecia, ele enxergava o brilho de Esther. E Esther sabia também um pouco da essência de Assuero, dos segredos do seu coração, da sua beleza interior. E ela estava aprendendo a confiar nele. Ela só tinha 20 anos e ele 37, então ela estava em processo, ela estava amadurecendo, ela não estava completamente madura. E ela fazia autoanálise e sabia disso. Então ela ouvia com atenção o que Assuero tinha a dizer. E considerava muito o que ele dizia. Ela admirava o caráter dele. Apesar de ser um rei pagão, a Bíblia não diz se ele se converteu, mas as atitudes dele, a mudança, mostra que ele foi, né, que ele foi mudando bem mais depois de conhecer Esther. Não sei se ele passou a crer no Deus de Esther, mas ele mudou muito mesmo e era uma pessoa boa. Ele não era mau, ele era bom. Ele estava naquela situação, na posição dele, tinha que ser duro. Era a lei, eram os costumes, a cultura daquela época.
mas pelo jeito, você lendo a história todinha, você percebe que ele era uma pessoa boa e, né, e ficava completamente vulnerável diante de Esther, né? Mudou muito. Deus usou Esther para ser o coração de Assuero. Deus e seus mistérios. E continuando aqui. Esther é importante para o Novo Testamento. Influenciou na reconstrução por parte de Esdras e Neemias. Deus é um Deus de processos. No decorrer dos capítulos, Esther começou a entender o propósito de Deus e essa é a conclusão, o desfecho. Agora eu vou ler o desfecho da história, a conclusão. Também eu fiz pesquisas aqui também, né? Eu utilizo bíblias de estudos, canais do YouTube, enfim. Eu pesquiso em várias fontes, incluindo no Google, que eu gosto de pesquisar também. Então, a conclusão da história é essa, o desfecho, a culminância. É aqui na culminância que Deus cria a reviravolta final. Esther era uma mulher de princípios e íntima de Deus. Não se vendia e nem negociava seus valores. Simplesmente pelo fato de ser rainha, o povo foi poupado do extermínio total. A história é de intervenção e libertação de Deus. Prevaleceu a justiça dele. Por ser doce, sábia e carinhosa, ela conseguiu o favor das pessoas. A lei persa era irrevogável. O dia da matança estava marcado, 28 de fevereiro. Em outro estudo diz que era entre fevereiro e março, o dia da matança. Purim quer dizer sortes. Deus fez uma reviravolta total. Isso nos mostra que Deus muda a nossa sorte. Ramã, que programou a morte, foi morto. A sabedoria de Esther e de Assuero fizeram um segundo decreto para tentar combater o primeiro. Em 6 meses, anunciaram para o mundo, para os judeus, para cancelar o decreto de morte. Em 6 meses, naquele período, né, não tinha como hoje a questão da internet, né, tudo isso. Então, para espalhar uma mensagem, era por meio dos cavalos, né, e levava através dos cavalos, a mensagem escrita, e em 6 meses eles espalharam para todos os países, porque o decreto de morte era para matar todos, mulheres, crianças, bebês, velhinhos, sem direito de defesa para ficar com os despojos. Olha a injustiça, só Ramã para pensar isso. E pior, Ramã era casado com a tal de Zeres, era tampa e o balaio, não tinha caráter, Zeres. Aconselhou ele a fazer a forca para matar o Mordecai, ela aconselhou. Então, acho que é uma feiticeira, uma bruxa, algo mais ou menos assim. Então, o casal, né, desse jeito, né, não tem nem como, se a mulher está ali para influenciar para o bem, para ser luz, para aconselhar o marido, ela aconselhou a matar o outro. Então, a família toda de Ramã era assim, né, muito má, muito injusta, muito perversa. E realmente merecia esse fim, porque Deus é um Deus justo. Então, fica a lição de fé e coragem da heroína que lutou contra a lei da sua época, arriscou sua vida pelos remanescentes e respondeu ao desafio dizendo: se eu tiver que morrer, morrerei. Lançar sortes, jogar dados era chamado de pur. Deus reverteu o quadro em um decreto de vida para todos os judeus. Essa é a culminância. Um decreto de vida foi escrito, divulgado e compartilhado com muita gente. Era o decreto de Deus na culminância da história. Através de Jesus, Deus decreta vida, vida eterna. Em 6 meses foi possível anunciar o segundo decreto, o decreto de vida. É o evangelho de Jesus para a vida eterna. Esta é a história da providência divina, pois temos nas mãos um decreto de vida, o evangelho, a vida eterna. O mundo está debaixo de um decreto de morte espiritual. O diabo fez um decreto e Deus um contra-decreto. Os judeus triunfam sobre os seus inimigos. Todos os que se opuseram aos judeus foram destruídos. Presta atenção na história. Todos os que se opuseram aos judeus foram destruídos. Não ficou um vivo. Veja a justiça de Deus. Então a história não mostra só a vitória, mostra também a derrota de todos os inimigos de uma só vez. É uma reviravolta incrível demais. É fantástica a história. É a mais linda do Antigo Testamento.
Por isso eu quis estudar novamente esse mesmo tema, porque eu aprendi muito mais nesse meu último estudo que eu fiz agora essa semana. Então, a história não é só de vitória, é também de derrota de todos os seus inimigos. Esther e Mordecai são modelos de confiança e esperança. Deus pode e trabalha no meio da confusão, do caos. Deus pode e trabalha no meio do caos e de qualquer tipo de situação, porque Ele pode todas as coisas. Ele usa a fidelidade das pessoas moralmente comprometidas para realizar os seus propósitos. Deus está comprometido a redimir o seu mundo. Ele tem seus projetos. O contra-decreto de Deus está nas suas mãos. Ele confiou a você. Pregue o evangelho e viva o amor de Jesus. Aí, para encerrar aqui, eu estava vendo, né, a festa do Purim, um significado mais profundo da festa do Purim, né, é para lembrar, agradecer e comemorar a vitória. Agora, achei interessante aqui, curioso, nos meus estudos, eu li em algum lugar que na festa de Purim fazia um biscoito que tem o nome Purim, e esse biscoito é muito delicioso, tem a receita desse biscoito na internet, e que tinha o formato da orelha de Ramã. O biscoito tem formato de orelha, a pessoa come o biscoito, né, e lembra da orelha de Ramã. Eu não tenho coragem de comer um biscoito desse. Mas, assim, isso aí ficou na história registrado e eu encontrei, achei curioso isso, né? Um biscoito com formato de orelha. Deus não move uma palha naquilo que você mesmo pode fazer. E Deus move o impossível, o sobrenatural para te abençoar, naquilo que só Ele pode fazer. Então, essa era a parceria. O que dependia da ação humana, Esther fazia. O que dependia só de Deus, ela ficava orando e jejuando um tempão, perguntando a Deus. Porque ela não queria tomar nenhuma decisão precipitada e desperdiçar aquilo que ela tinha de mais precioso em suas mãos. O que o próprio Deus colocou como instrumento para fazer o milagre através dela. Ela sabia, era aquele projeto que Deus havia ministrado em detalhes para ela. E que estava recheado de promessas através dele, através da implantação daquele projeto. Muitas promessas valiosas e preciosas da parte do Senhor. Então, ela sabia disso. Por isso, ela orava e jejuava e colocava sua vida, seu futuro, suas decisões, tudo nas mãos de Deus. Para Deus criar uma situação favorável, assim como Ele fez na história de Esther. Esther era parceira de Deus, em conexão com Ele o tempo todo. Então, Deus é esse Deus fiel. Se fosse assim nos dias de hoje, se eu estivesse no lugar de Esther, e se eu utilizasse uma estratégia, aquela do banquete, por exemplo, né? Ela marcou 2 jantares, fez o primeiro banquete e o segundo banquete. No primeiro banquete, Assuero estava curioso. Ele disse, qual é o seu pedido? Fale e te darei até metade do reino. Mas Esther não tinha interesse nenhum em bens materiais, luxo, metade do reino, não. Ela estava pensando no remanescente. Ela estava pensando em abençoar o seu povo e em cumprir a vontade de Deus. Então, isso não mudava nada para ela, oferecer riquezas, luxo e bem material. Então, mas ela não queria dizer o que era, despertou a curiosidade e ela marcou esse jantar. Veja que ela não falou qual o seu pedido no primeiro jantar. Ela não falou no intervalo entre o primeiro jantar e o segundo. E ela marcou o segundo jantar que ela estava disposta a falar. Ela disse, eu falo. Mas se Assuero colocasse dificuldade, por exemplo, eu não vou lá porque eu estou ocupado, né? Eu estou ocupado, envergonhado, eu sou tímido, inseguro. Então, não ia adiantar ele pontuar nenhuma desculpa, porque ela decidiu que ela só iria falar cara a cara, olho no olho. Então, ele tinha que encontrar um tempo para conversar com ela. Se não fosse assim, ela não iria falar. Afinal de contas, essa decisão estava nas mãos dela. Né? Ela poderia dizer, eu falo agora, não falo, vou orar mais tempo. E ela não ia falar. Veja que ela despertou a curiosidade, ele queria saber o que era. Tanto que ele perguntou, né? E Ramã estava sentindo tal, porque foi convidado também. Sendo que Esther só convidou Ramã porque ela queria denunciar quem era o intruso, o mal, o perverso da história. Era Ramã, ele era o mal da história, né? E Esther, de alguma forma, ela queria denunciar o mal e pedir a proteção do seu povo para Assuero. Então, ela convidou os dois, que ela poderia perfeitamente convidar só Assuero, mas não, ela convidou também Ramã. Então, a estratégia de uma mulher de Deus, temente a Deus, que não utilizou de má fé em momento algum,
sempre orando, sempre buscando o Senhor, espírito de oração. Mas essa decisão estava nas mãos dela, né? Então ela só queria conversar com Assuero, porque ela já estava aprendendo a confiar nele, e realmente confiou, e ele a protegeu, cuidou dela, né? Agiu com justiça. E alguém chegou com um capuz, colocou na cabeça de Ramã, e Ramã foi retirado daquele local. E aí Esther teve essa vitória maravilhosa, essa vitória histórica, que tem até hoje aqui na palavra de Deus, e que nos inspira de uma forma assim, a mim mesmo inspira assim, de uma forma tremenda, incrível. Cada vez que eu leio essa palavra, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, né? O quanto é importante temer a Deus, buscar parceria com Deus, orar e jejuar, não decidir, não ser precipitado em suas decisões, principalmente uma decisão que pode mudar a vida de muita gente, que pode mudar o futuro. A decisão de Esther poupou todo aquele povo da morte e acabar a história do povo de Deus. Então Deus fez tudo aquilo através de Esther. A parceria, responsabilidade humana e soberania de Deus. Então essa é a linda e maravilhosa história de Esther. Que Deus abençoe e proteja você, toda a sua família. E vamos continuar orando pelo avivamento do Brasil. Vamos orar, porque Deus vai fazer um milagre extraordinário no nosso país. Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus.